esse elenco, o que é que ainda dá para extrair desse elenco? O que é que a gente consegue extrair do Diego Alves? O que é que a gente consegue extrair do William Arão? Então, assim, tem algumas peças que a memória do torcedor não pode estar mais ligada em 2019. Já fazem 3 anos pós 2019. E muitos desses jogadores já eram da geração 85, ou seja, mais de 30 anos. Então, assim, vejam o Palmeiras. O principal craque do Palmeiras tem 26 anos, que é o Rafael Veiga. O principal craque do Palmeiras tem 26 anos. É um time que se reconstruiu, é um time que se remodelou, é um time que trabalha a base já pensando no time profissional. E o que a gente vê no Flamengo é peças muito caras, peças de muito renome. Só que a questão é, o futebol não é só feito de renome. O Messi tem 7 bolas de ouro e nessa última temporada fez 6 gols na Liga dos Fazendeiros. Então, assim, a Liga questão dos não é Fazendeiros. a questão não é os renomes. A Ai, meu questão. Deus do céu. Não, peraí. Assim vocês tiram o foco do meu comentário. Você quebrou a A gente. questão, a questão não é os renomes, mas é o planejamento. E aí eu pergunto para os senhores: há planejamento nessa diretoria do Não. Flamengo? Há uma visão de curto, médio e longo prazo? Porque o que eu vejo é: deixa o Dorival. Se der certo, pô, nossa, a gente escolheu uma pessoa técnica correta, ok. E se é eliminado da Copa Libertadores pro Tolima no Maracanã? Já imaginaram? Os senhores já imaginaram? Já pararam para pensar? Ah, não, mas o Rogério, quando chegou, foi eliminado pro São Paulo. Gente, venhamos e convenhamos. O São Paulo é um tricampeão de O Libertadores. Rogério, quando ele São chegou, Paulo é ele um foi tricampeão eliminado pro mundial. São Paulo e também pro Racing, o Anderson, lembra? Em 2020. O Racing Ele saiu também. dos dois, da Copa do Brasil e Mas Libertadores. liderava o Brasileirão ou não? Ou era o Racing, Inter? Acho que liderava, acho sim. que liderava. Eu acho que eles. Não. Ele chegou, ele pegou o Flamengo em terceiro lugar. Ele pegou o Flamengo em terceiro Isso, lugar. então assim. Ah, mas o Rogério foi eliminado pelo São Paulo. O Rogério foi eliminado pelo Racing, sim. São Paulo, como eu já outrora havia falado, o Racing também é campeão de Copa Libertadores. E o Tolima? A maior façanha do Tolima foi ter eliminado o Corinthians. A maior façanha dos caras. E já imaginaram esse Tolima vindo no Maracanã com mais de É o que eu tô 60 mil imaginando, pessoas? Anderson. É o que eu tô imaginando, Anderson. Quando eu fui pro jogo contra a Fortaleza agora, eu desço a rampa do Maracanã falando isso. O Tolima foi lá no Mineirão e fez uma gracinha. Ele fez uma gracinha na frente do Atlético Mineiro, tá? O Tolima. E o Tolima, se eu não me engano, eu posso estar errado. Acho que o Tolima só se classificou por causa daquele gol no último lance, se eu tô falando besteira. O Sim, Tolima tava exato. empatando, tava sendo eliminado. Os caras foram até o final no Mineirão e buscaram o resultado e se classificaram. E eu não descarto uma tal catástrofe no Maracanã, porque é o jogo de volta no Maracanã, do Tolima passando por cima do Flamengo, não descarto não. E eu não vou colocar a culpa no Dorival não, não coloca a culpa no Dorival não, coloca o elenco tá acomodado, ficou escancarado. Eu vou perguntar, vocês acham que se o Flamengo for eliminado aí na Libertadores, o Dorival já Não sai? pode. Pô, aí, seria absurdo. Pô, seria absurdo. O Wendel seria inacreditável. Cara, E eu não duvido, não duvido, Anderson. Não duvido, Wendel. Pode falar. A pergunta do Wendel, ela é muito pertinente. Eu não duvido que aconteça, mas seria um absurdo. Mas e são de absurdos que está vivendo o Flamengo. Esse que é o problema. De absurdos vive o Flamengo. Você sabe por que é muito pertinente? Você sabe por que é muito pertinente? Porque tem um monte de incompetente lá que se escondeu em 2019, né? Atrás do Jorge Jesus. O Jorge Jesus não foi contratação deles. O Jorge Jesus foi um tiro. O Jorge Jesus ele não estava em pauta para dirigir o Flamengo em 2019. A aposta foi o Abel Braga. A aposta foi o Abel Braga. Só que o Abel Braga, por exemplo, eu vou citar aqui uma parada. Hoje o Vasco, ele tá encaixado. Vai ser rápido falar disso. O Vasco está aparentemente encaixado. A diretoria do Vasco contratou hoje, no dia de hoje, um treinador que ele veio da base do Flamengo
que é o Maurício de Souza, que veio da base do Flamengo, que nunca teve nenhum trabalho espetacular. Quais são as chances da torcida do Vasco aceitar isso? Quais são as chances de na primeira derrota do Maurício Souza já pedirem a cabeça dele? Muito grandes, né? Pois é, foi a mesma coisa que aconteceu na época que o Abel Braga voltou pro Flamengo. O Abel Braga, gente, em 2004 ele perdeu a Copa do Brasil pro Santo André. Isso já deixou a torcida do Flamengo pé da vida. Ele nunca fez um bom trabalho no Flamengo antes. Aí pro Flamengo, depois daquela era Zico, o Flamengo mais, como eu posso dizer, com um time melhor que teve depois daquela época, que foi o Flamengo do início de 2019, que foi entregue na mão desse Abel Braga. Ele não conseguia jogar bem, ainda era retrancado, e já teve aquele histórico. Imagina a catástrofe que foi. Então o torcedor não aceitou. E o Abel Braga foi embora. Mas o Abel Braga foi o primeiro plano dessa diretoria. Para vocês verem. Anderson, você vai concordar muito com isso aqui, porque a torcida do Corinthians é da mesma forma. A diretoria e o treinador, eles têm que... O Wendel falou isso na última live. Eles têm que entender o DNA do time. Eles têm que entender o DNA do time. Se não entender, não dá. Se o treinador não entender, a diretoria não entender o DNA do time, não tem como, amigo. Não vai andar, não vai andar. E a primeira coisa que eles colocaram lá foi o Abel Braga. O Abel Braga, que é torcedor do Flamengo. Com todo respeito ao Abel Braga. Nunca gostou. Nunca gostou, pra você ver. E o cara que deu certo foi alguém que eles nunca pensaram. Nada que aconteceu em 2019 foi planejado pela diretoria do Flamengo, não, o Anderson. Nada. Ô, Lucas, ligando o que você falou para a gente encerrar de Flamengo, né, para passar para outros times, ligando o que você falou sobre a diretoria entender o DNA, o Dorival tem um DNA um pouco mais ofensivo, né? Sim, ele gosta de jogar jogadores abertos. Os outros técnicos aí que a gente passou é um técnico com DNA mais ofensivo. Mas eu vejo, na minha visão, que o Flamengo ele tá passando por uma época muito parecida que o Corinthians passou, senhor Anderson Bahia. Quando saiu o Carille, contrataram, não, a gente tem que renovar, tem que trazer um técnico que saiba jogar ali no ataque, e trouxeram quem? Thiago Nunes. Caraca, veio do Grêmio, né? Nunes. Veio do Grêmio, futebol... Veio do Paranaense? Veio do Paranaense, isso mesmo. Depois... Mas ele chegou a dirigir o Grêmio, foi verdade, é isso mesmo. Chegou depois, aí isso. Depois, acho que foi rebaixado com... Não, tava nessa campanha, tava na campanha do rebaixamento. Também teve Jair Ventura no Corinthians, não foi? Não, mas aí antes, né? Jair Ventura foi em 2018, né? Aí o Thiago Nunes chegou para tentar fazer essa fase mais ofensiva do Corinthians. Trouxe até o Luan na bagagem do Thiago Nunes. Sim, verdade. E aí, após isso, o Corinthians, infelizmente, não encontrou um técnico. O Thiago Nunes nunca teve DNA do Corinthians. O Corinthians não encontrou um técnico como o Tite. E é a mesma coisa do Flamengo. O Flamengo não encontrou um técnico com DNA do Isso porque dizem que o Tite ia ter retranqueiro. Não, calma, gente, não se apeguem a estigmas, não se apeguem a... Carille é retranqueiro, hein? Não vem. Mano, pelo amor de Deus, se eu quero, tem uma prova maior do que Santos e Corinthians no Pacaembu? Não tem, tá. Não tem, mas assim, com relação, eu ouvi aí que o Tite é engraçado isso. Eu ouvi que o Tite é retranqueiro. Tem gente que fala, eu não concordo. Tá, não, calma. Peraí, falaram, agora eu vou ouvir. Calma. O Corinthians de 2015 é o segundo melhor time da história dos pontos corridos. Só está atrás do Flamengo de 2019. Isso não sou eu que estou falando. São os números. Os números falam por si só. Estatísticas. Corinthians de 2012 eliminou. O Corinthians de 2012 eliminou ninguém mais, ninguém menos do que o Santos e Neymar e Ganso. Com o gol do Emerson Sheik lá no... Exato. Então, assim, a gente precisa entender, eu acho esse apontamento do Wendel, hoje ele está muito bem, muito, muito pertinente também, mas há uma questão sobre o DNA, sobre a estrutura de time que você quer ter e sobre o elenco que você tem. Quando sai o Carille de 2018 para 2019, vem o Thiago Nunes, são muito poucas contratações que são feitas para o estilo do Thiago Nunes. Então, ainda está muito encravado no Corinthians, não do Tite, mas do Mano Menezes, o Corinthians do Mano Menezes, a ideia de um time retranqueiro. Então, assim, para que você possa implementar um estilo de jogo, você precisa ter
jogadores que Anderson, vão... desculpa me interromper, qual foi o Corinthians do Mano? É aquele de O Corinthians de 2008? 2009, Corinthians de 2000, não, de 2009 e de 2010. Aí, de 2010, Caraca, né? isso. Então, assim, é um Elias, Corinthians... é esse? Esse? Isso, exato. É um Corinthians que sai da Série B, vem para a Série A, ganha a Copa do Brasil. Ronaldo! Depois isso, com o Ronaldo, exatamente. Então, assim, como eu falei, acho que para você tirar o DNA de um clube, esse DNA muito encravado há muito tempo, você precisa ter jogadores que fazem com que esse DNA mude. Não apenas o técnico. É tanto que quando o Thiago Nunes chega, ele manda o Ralf embora e a torcida fica... Eu, particularmente, fiquei revoltado. Quem não ficaria, né? Mas para que o estilo de jogo dele pudesse ser implementado, algumas peças tinham que ser mudadas. Então eu acho que parte muito disso. Quando o Jorge Jesus veio, que fez aquele Flamengo jogar aquela bola toda, que fez o Flamengo vencer o River, eu já falei diversas vezes. O Flamengo só foi melhor que o River 5 minutos. Só 5 minutos. O jogo inteiro, o River dominou o jogo. O River perdeu muita... O River perdeu chances. O River perdeu muitas chances de fazer gol. Muitas chances. Então, assim, ficou a ideia de que o Flamengo seria um time para destruir em 2020, para destruir em 2021, para destruir em 2022, mas e o elenco? O que teve de reformulação do elenco? As filosofias implementadas. Então, parte muito disso. Não teve jogador Antes saindo, não. fazer... Aquele Flamengo de 2019 para 2020, Anderson, ó, o Diego permaneceu, o Diego ganhou uma renovação de contrato, o Diego Alves eu até acho que foi legal a permanência do Diego Alves para 2020. Agora, final de 2020, para mim, o Diego Alves tinha que ter ido embora. No final de 2020, exato. O Felipe Luiz a mesma coisa. No final de 2020 também era para ter ido embora. Aí jogadores que chegaram. Thiago Maia, do Jorge Jesus, passando depois para o comando do Domenech. Thiago Maia, Michael, o Pablo Mari foi embora e chegou Gustavo Henrique e Léo Pereira. Mais quem? Eu acho que eu tô esquecendo de alguém. Se eu não me engano, e o Pedro chegou de empréstimo. Foram essas 5. Essas 5 contratações. O Thiago Maia sempre se lesionou. Porque depois saiu o Jorge Jesus. O Thiago Maia sempre se lesionou. E os 2 zagueiros que foram contratados não deram retorno nenhum. E não teve mais o Pablo Mari, que foi pro Arsenal. E se a gente pegar o Corinthians, eu pego o Corinthians como exemplo. O Corinthians tem, né? Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes, William. E mesmo assim, mesmo eu querendo muito que esses 4 joguem juntos, não há possibilidade disso acontecer. Você deixa o time muito pesado, um time muito tático. Muito tático, um time muito técnico, mas o futebol de hoje não é só tática e técnica. Você precisa ter um comprometimento de recomposição defensiva, de marcação-pressão. Se você botar o Renato Augusto e o Juliano para fazerem marcação-pressão, 30 minutos do primeiro tempo os caras morreram em campo. Então, assim, é o que eu falo. Para você implementar uma filosofia, você precisa escolher bem as peças. Então, assim, esse elenco do Flamengo, será que ele vai render o esperado nas mãos do Dorival Júnior? Ou o Dorival Júnior vai conseguir manter a panelinha e entregar bons resultados? Eu acho impossível. Eu acho que essas são perguntas que a gente pode fazer em relação ao Flamengo. E esperar para ver o que é que vai acontecer. Eu gosto muito do Dorival Júnior. Acho que ele vai conseguir. Também, muito. Acho que ele vai conseguir extrair um bom trabalho. Mas a questão se vão deixar trabalhar. Essa é a questão. Se vão deixar trabalhar. Eu falei ontem no meu canal, para não usar uma palavra mais ríspida, existe uma organização dentro do Flamengo. É tipo a Katsuki, sabe? Existe lá dentro do Flamengo. Existe uma organização lá dentro que tudo tem que ser da forma que eles querem. Se fugir um pouquinho, eles vão fazer o protestozinho dele. Mas, só para terminar o Flamengo aqui, eu tava vendo o Vene Casagrande falando no programa hoje no SBT, que eu tinha até pensado, o Dorival Júnior usou uma estratégia ontem escalando o Diego Alves. E ele coloca no jogo o Felipe Luiz de titular, ele coloca o Davi Luiz e coloca ao longo da partida o Diego Ribas. Ou seja, os 4. Diego Alves, Diego Ribas, Felipe Luiz e Davi Luiz. 4 jogadores que estão sendo... que a torcida do Flamengo tá reclamando muito. Davi Luiz não mostrou até agora pro que veio pro Flamengo. Até agora ele não conseguiu demonstrar nada. Tirar férias. E parece que o Dorival colocou esses 4 em campo e falou assim: tá vendo como vocês não estão conseguindo mais ajudar o time?
Parece que ele quis demonstrar isso pra eles. O Dorival não botou o Diego Alves e esses jogadores só pro medo, eu acho, o Vene abriu meus olhos falando isso, só por medo deles execrarem ele, não. Ele colocou eles em campo, talvez possa ser isso realmente, pra mostrar pra eles que realmente não está dando pra eles. E realmente não está.